Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 1, estaremos lendo os versos de 3 a 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, lendo os versos de 3 a 6. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia no acompanhamento dessa leitura. Efésios capítulo 1, versos de 3 a 6. E assim nós lemos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e adoramos, colocando-nos diante de Ti, reconhecendo a Tua bondade, que Tu continuas sendo bom em todas as circunstâncias. E agora, Pai, que a Tua palavra foi lida, suplicamos que o Teu Espírito fale a cada um de nós, que tanto eu que falo como cada um que ouve, cada um seja instrumento nas Tuas mãos, para que todos possamos receber o recado que Tens individualmente para nós nesta manhã. É a oração que fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós tivemos no mês passado a série Sem Medo do Medo, concluída no domingo passado. Hoje estamos iniciando uma nova série que tem a ver com a anterior, porque a série que começamos agora, ela fala sobre o caráter do Pai. Nós não precisamos ter medo do medo por causa do caráter do Pai, por quem Ele é. Estaremos estudando aspectos de quem Deus é e daquilo que Ele então se propõe para conosco. Neste mês em que celebramos o Dia dos Pais, podemos estudar a respeito do nosso Pai Celestial e de como Ele é também modelo para cada pai. Mas aí alguém diria: pastor, a gente vai passar o mês todo ouvindo falar só sobre os pais? Não, porque o modelo, o exemplo que ele é para nós, é para todos. Todos nós aprendemos e colocamos em prática aquilo que aprendemos a respeito dele. Caráter é um conjunto de características relativas à maneira de agir e reagir de uma pessoa ou até um grupo de pessoas. Aquilo que nos faz agir e reagir por quem nós somos. A nossa maneira de agir declara quem nós somos. E então, a partir daquilo que podemos conhecer a respeito de Deus e do seu agir, isso nos faz entender melhor quem Ele é. Hoje estaremos focando especificamente no propósito de Deus, naquilo que Ele tem como proposta, como projeto, como desígnio da parte dEle. O que é que então Ele tinha em mente desde o princípio e o que é que Ele tem em mente para nós hoje? E no seu desígnio, no seu propósito, o que Ele deseja é que
todos tenham o conhecimento a respeito dele. Lá em Isaías capítulo 11, versículo 9, a parte B, nós lemos: porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O propósito de Deus está em nós o conhecermos. E esse texto vai falar alguma coisa sobre quem Ele é. E começa dizendo: bendito seja o Deus, aquele que é único, aquele que é o Criador do céu e da terra. Não simplesmente, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui diante de um panteão de deuses, que são adorados, que eram adorados no seu tempo. Nós estamos também num tempo onde temos muita coisa sendo colocada no lugar de Deus, quer seja como objeto de adoração realmente, de que as pessoas procurem para buscar a satisfação das suas necessidades, aquilo de que precisam, como também outras coisas que são colocadas na posição de Deus, que podem ser colocadas na posição de Deus na nossa vida, quando elas assumem o primeiro lugar. Esse primeiro lugar é exclusivo, deve pertencer a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas são demais coisas e serão acrescentadas. Mas em primeiro lugar, Deus, o Criador de todo o universo, o Todo-Poderoso. Mas o versículo continua dizendo que esse Deus, o Criador, é o Pai do Senhor Jesus Cristo. Aquele que enviou Jesus abrindo mão da divindade para se fazer igual a nós, para passar pelas experiências pelas quais nós passamos, para que em tudo Ele pudesse ser o exemplo para nós. É muito fácil quando alguém chega para nós e apresenta um problema e a gente, numa posição completamente afastada desse problema, sem conhecer na vivência o que é que aquela pessoa está passando, e a gente vai e dá alguns conselhos e fala alguma coisa. Claro que todo conselho tem o seu peso, e vale a pena a gente lembrar que todo conselho é uma sugestão. Todo conselho é uma sugestão. Porque a gente que recebe o conselho é que precisa avaliar. E graças a Deus que a gente tem a palavra de Deus para verificar se um conselho que a gente recebe está de acordo com essa palavra ou não. Mas a gente é quem tem que avaliar os conselhos, porque se a gente ouve aquele conselho e a gente coloca em prática e der tudo certo, vai dar tudo certo para a gente. Agora, se a gente aplica aquele conselho e aquele conselho não dá certo, vai dar tudo errado, é para a gente. E então a gente deve ouvir o conselho, e a palavra de Deus diz exatamente por esse motivo, porque nem todo conselho pode ser o melhor, é que a palavra de Deus diz: na multidão dos conselheiros há sabedoria. Mas em cada conselho a gente pode ouvir e aprender alguma coisa, extrair algum ensinamento. Mas quando eu dou este conselho sem conhecer de perto a realidade daquela pessoa que está recebendo o conselho, ele tem muito menos valor do que quando esse conselho é dado por alguém que vivenciou uma situação semelhante àquela que está sendo vivenciada naquela hora. A gente passa por uma dificuldade, e até o apóstolo Paulo vai dizer que Deus permite que a gente passe por dificuldades. Um dos motivos porque Deus permite é para que a gente seja instrumento dele para consolo das outras pessoas. Porque da maneira como nós somos consolados por Deus dentro de determinada realidade, então nós estamos mais habilitados para auxiliar outras pessoas que passem por situação semelhante. O Senhor Jesus deixou
o céu, abriu mão da divindade, se fez igual a nós, passou por tudo aquilo que passamos, e podemos dizer que passou ainda mais do que pelas coisas pelas quais passamos, para que naquilo que Ele traz como recomendação de vida, Ele se coloca a si mesmo como exemplo, como modelo. Deus é o Pai do Senhor Jesus Cristo, foi Deus que promoveu que Jesus viesse, Jesus se submeteu à vontade do Pai, esteve entre nós, cumpriu a sua missão, isso dentro daquilo que Deus tem de propósito para conosco, de bênção. E então o versículo diz, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Há quem procure Deus pelas bênçãos materiais. Alguém está talvez atravessando uma dificuldade financeira, eu vou buscar a Deus para que Deus me ajude a equilibrar as minhas finanças. Eu vou buscar a Deus porque há quem diga que com Deus, então a gente tem o progresso, o sucesso e o sucesso financeiro, e há quem pregue assim, agora eu tenho não sei quantos carros, não sei quantas casas, porque agora eu entreguei minha vida a Jesus. É pena que o apóstolo Paulo não ouviu essa lição. O apóstolo Paulo acho que faltou no dia dessa lição, porque o apóstolo Paulo vai dizer, eu sei tanto ter fartura como passar necessidade. Eu estou experimentado em todas as coisas. Eu posso atravessar todas as circunstâncias naquele que me fortalece. Esse Deus, Criador do céu e da terra, Todo-Poderoso, que providenciou a vinda de Jesus aqui, Ele é que me fortalece. E então, na nossa experiência de vida, aquilo por que passamos serve de lição, de aprendizado, para pessoas que atravessam situação semelhante. Mas o texto diz que Deus nos doa as bênçãos, todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais. O que Ele tem para nós são as bênçãos daquilo que vale a pena de fato. As bênçãos materiais são passageiras, são efêmeras. De repente você junta um patrimônio enorme e aí um incêndio leva tudo. Você junta um patrimônio enorme e por juntar ou para juntar aquele patrimônio, você esquece de dar atenção ao seu filho, você esquece de dar atenção ao seu cônjuge, e aí depois você se vê no final da vida com um patrimônio enorme, mas perdeu, abriu mão daquilo que é muito mais valioso. E então, Deus tem para nós as bênçãos que valem de fato a pena. A bênção maior, a salvação em Cristo, o perdão de pecados. Cristo veio e cumpriu a sua missão, levando sobre si o nosso pecado, para que nós pudéssemos receber a bênção maior, nos lugares celestiais, a bênção espiritual maior nos lugares celestiais, que é estarmos no nosso espírito, quando partirmos desta vida, para todo sempre com Deus. Mas a partir daqui, já termos essa comunhão de espírito com Ele, de que não mais estamos separados de Deus por causa do nosso pecado. E nós vamos ver um pouco aqui adiante, de que Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Esse Criador de todas as coisas nos quer próximos a Ele. Ele quer que estejamos com Ele. Foi assim desde o princípio, quando Deus criou todas as coisas, e a palavra de Deus nos diz, estávamos lembrando isso na mensagem no domingo passado, de que
Deus descia e conversava com Adão, com Eva, ali no jardim. Havia um relacionamento, uma comunhão com Deus. Esse era o propósito desde a criação. Mas o pecado quebrou isso. O que é que aconteceu imediatamente após o pecado? Aquele primeiro casal foi expulso da presença de Deus. E ao longo do Antigo Testamento, nós vemos tudo aquilo que seria necessário. Deus, através da história do povo de Israel, foi construindo o que é que seria necessário para que pudéssemos estar de volta nesse relacionamento com Ele. Foi estabelecido o sacerdote, alguém que estará entrando na presença de Deus em nome do povo. Não podemos estar na presença de Deus, mas o sacerdote é aquele que intercede diante de Deus pelo povo. Mas e o próprio sacerdote, como é que ele pode entrar na presença de Deus? Então ele tinha que sacrificar um cordeiro, e a morte daquele cordeiro representando ali o pagamento por aquilo que aquele próprio sacerdote tivesse de erros, para que ele estivesse então purificado para chegar na presença de Deus. E então, tudo isso construindo na direção de que Deus haveria de enviar Jesus Cristo, para que Jesus viesse a ser esse cordeiro, o cordeiro verdadeiro. Aquele que era apresentado no Antigo Testamento era uma figura do que realmente estaria tendo validade para conosco, que foi o sacrifício de Jesus, sendo alguém sem pecado, oferecendo-se em nosso lugar como pagamento pelo nosso pecado. O Senhor Jesus, então, é que cumpriu essa missão para que nós pudéssemos estar restabelecidos, aquela condição que havia no começo de um relacionamento direto com Deus. E então, quando Jesus morre na cruz, aquele lugar onde o sacerdote entrava, no templo, e uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos. Havia uma cortina que separava o lugar santo, onde eram apresentados os sacrifícios, as ofertas diárias, e havia o Santo dos Santos, onde estava ali a arca das tábuas dos mandamentos de Deus, representando ali ser o lugar onde Deus morava, onde Deus habitava. E uma vez por ano o sacerdote entrava naquele lugar. Mas quando Cristo morreu, o véu, aquela cortina, rasgou-se de alto a baixo. Sem ninguém puxar, sem nenhum esforço mecânico externo, mas aquela cortina rasgou-se de alto a baixo. Porque o propósito de Deus para conosco é de relacionamento. Ele quer que estejamos na sua presença, Ele quer que estejamos em comunhão com Ele. Então, Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O próprio Deus é relacionamento. A Trindade fala de relacionamento, Pai, Filho e Espírito Santo sendo um. E esse nosso relacionamento com Ele deseja que seja multiplicado, seja refletido no nosso relacionamento com as outras pessoas. E até o Senhor Jesus disse que nós seríamos identificados por meio disso. Se tiverdes amor uns pelos outros, todos saberão que sois meus discípulos. Eu vos escolhi a vós. E aí ele acrescenta dizendo que, para que todos sejam um. Assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, disse Jesus, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai ver a Jesus e a Deus através também dos nossos relacionamentos.
da maneira como construímos esses relacionamentos, da maneira como trabalhamos para retirar barreiras e não construir barreiras. Muitas vezes nós podemos estar construindo barreiras, de repente por uma simples menção a alguém de uma forma pejorativa, negativa, e a gente constrói barreiras. Quantos testemunhos nós temos tido nos nossos dias? Às vezes de jovens, adolescentes, que em função do bullying, em função daquilo que os próprios colegas fazem com eles, chegam a tomar atitudes extremas, quer seja de um lado, a pessoa tirar a própria vida. A vida é o bem maior, não tem nada que justifique tirar a própria vida. A vida pertence a Deus, só Ele deve então ter o controle sobre ela. Ou por outro lado, tirar a vida de outros, e aí o mesmo princípio de valor está presente. E então, porque barreiras são construídas, ao invés de serem transpostas, ao invés de estarmos buscando aumentar a comunicação entre nós, o relacionamento entre nós, aproximar ao invés de afastar. E então, esse é o propósito de Deus para nós, relacionamento com Ele e relacionamento com o próximo, com aquele que Ele coloca do nosso lado. Mas Ele acrescenta, santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis porque, em primeiro lugar, nós somos justificados por Cristo. Cristo, com a sua morte, nos transformou de pessoas que tinham as manchas na vida dos seus próprios erros, e Ele leva sobre si, e Ele nos justifica. Nós passamos de condenados a justos, de pecadores a santos e irrepreensíveis. Porque, diante de Deus, Jesus Cristo assumiu todos os nossos erros. Até aqueles que ainda vamos cometer, Cristo já levou sobre si. E alguém pode dizer, pastor, desse jeito então quer dizer que a gente pode viver do jeito que quiser, porque Cristo já levou sobre si até os erros que a gente ainda vem a cometer? Mas acontece que esse não é o propósito de Deus. O apóstolo João vai dizer, essas coisas vos tenho dito para que não pequeis. Agora, se todavia alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, sendo Ele próprio a propiciação, o sacrifício pelo nosso pecado, e não somente pelo nosso, mas pelo do mundo inteiro. O propósito de Deus, então, é de que a nossa vida possa ser santa e irrepreensível também, não apenas no sentido da nossa justificação, mas da nossa santificação. Nós somos salvos de uma vez para sempre. Quando recebemos a Jesus Cristo, recebemos o perdão de Deus, recebemos então os méritos de Jesus para a nossa vida. Entregamos a Ele os nossos deméritos e recebemos dele os méritos. Mas a santificação, então, é um processo na vida, onde a gente, exatamente porque a gente recebeu tanto da parte de Deus, é que a gente vai buscar fazer aquilo que é do seu agrado. A gente vai querer que a nossa vida seja uma resposta a esse amor. Como o apóstolo Paulo que diz, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, Ele morreu por todos, logo todos já morreram, e Ele morreu por todos para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E então, hoje o mundo se encontra de uma forma tão conturbada, exatamente porque cada um quer viver para si mesmo. Eu quero tirar o meu proveito, eu quero fazer o que é bom para mim, eu quero buscar a minha felicidade.
Essa tem sido a busca. Quando o Senhor Jesus veio para a nossa felicidade, Ele veio para ser bênção para nós. E esse continua sendo o propósito de Deus, de bênção. E a Abraão, ele disse que abençoaria Abraão para que, através de Abraão, todas as famílias da terra pudessem ser abençoadas. E então, nesse processo de santificação, o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 2,15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O propósito é de que, da mesma maneira que nós fomos abençoados pelo conhecimento de Deus, fomos abençoados por esse perdão, essa graça de Deus para conosco, é que outras pessoas possam ver esse Deus em nós, que possamos resplandecer como luzeiros no mundo. O mundo precisa dessa luz. O mundo precisa dessa luz. Quando vemos aquilo que está acontecendo no Brasil no meio político, quando vemos aquilo que está acontecendo em todo o Brasil, mas particularmente a gente vê Rio de Janeiro está recebendo tropas federais para conseguir dar um pouco conta da segurança pública. Por quê? Porque o mundo precisa da luz do Senhor Jesus Cristo. E da mesma maneira como nós somos abençoados pela luz de Jesus na nossa vida, de podermos ter perdão, salvação, vida eterna, a presença do Espírito de Deus conosco, aquilo de que precisamos para enfrentar o dia a dia, vem de graça da parte de Deus para nós. E o propósito dele é que nós não sejamos balde, nós sejamos rede de distribuição, que aquilo que nós recebemos, nós possamos também levar adiante. Santos e irrepreensíveis. E então, é por isso que Ele nos destinou para filhos. O texto vai dizer, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Vale a pena abrir aqui um parênteses, porque aqui ele fala, Ele nos predestinou. Qual é o nosso entendimento a respeito dessa palavra predestinação? Primeiro, o que é que ela significa? Uma destinação prévia. E então existe a doutrina de que Deus escolheu as pessoas que serão salvas e as que não serão salvas. E a gente pode dizer que o conjunto da Bíblia diz que não é exatamente assim. Deus é soberano. Ele pode todas as coisas, mas na sua soberania, Ele entregou a nós o livre-arbítrio. Quando exercemos o livre-arbítrio, é por causa da sua soberania em que Ele nos entregou o livre-arbítrio. Essa semana recebi um vídeo que é bem oportuno, porque é a história de um senhor que vai no barbeiro para cortar o cabelo, né? Cabeleireiro, né? Não vamos chamar de barbeiro não, é o cabeleireiro para cortar o cabelo, e ele está com uma Bíblia, enquanto está cortando o cabelo, ele está lendo a Bíblia. No final, o cabeleireiro diz para ele, estou vendo que você acredita em Deus, né? Eu não acredito. Mas como? Por que é que você não acredita em Deus? Eu não acredito porque, se Deus existe, por que há tanta maldade por aí? Se eu fosse Deus, eu não permitiria que isso acontecesse. Se Deus existe, por que é que a gente vê tanta coisa ruim? E aquele homem ficou ali sem resposta, pagou pelo corte, saiu. Quando chegou do lado de fora, ao lado, na frente do prédio vizinho, tinha um jovem com um cabelo que vinha no meio das costas, né? Aí ele chama aquele jovem, entra no cabeleireiro, e aí diz, olha, eu fui ali fora, mas eu cheguei à conclusão de que não existem cabeleireiros.
Mas como assim? Eu sou um cabeleireiro. Mas se cabeleireiros existissem, esse jovem não estaria com o cabelo desse tamanho. Né? E aí ele diz, bem, mas ele não me procurou. E a resposta dele foi exatamente essa: a maldade que há no mundo é porque as pessoas não têm procurado por Deus. Se procurar por Deus, a situação é outra. Os princípios que Deus ensina para a vida são princípios bastante diferentes daqueles que o mundo tem vivenciado e por isso mesmo tem entrado praticamente num caos. A gente olha ao redor e parece que mesmo aquilo que parecia ser totalmente estável e seguro, olhando o mundo, parece que está desmoronando. Estabilidade política. Quando a gente olha e a gente começa a pensar quem são os líderes mundiais, a gente tem que levantar a mão para o céu e dizer: Deus, tem misericórdia. Porque a gente olhando individualmente, a gente diz: poxa, parece que só tem louco. Porque as pessoas não têm procurado por Deus. E nós estamos nas mãos de Deus com um propósito nessa direção. E então, ele diz que fomos, então só concluindo a questão da predestinação, nós cremos na soberania de Deus. A Bíblia fala em predestinação, mas nós cremos no livre-arbítrio que Deus entregou ao homem. É a coexistência de duas coisas que parecem que não podem existir juntas. Ou Deus é soberano ou existe livre-arbítrio. Mas a palavra de Deus apresenta ambas. Quando a gente recebeu a Cristo como Salvador, a gente diz: obrigado, Senhor, porque eu pude ter todas as condições para isso. Mas a palavra diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É preciso que cada um tome a iniciativa, é preciso que cada um dê o passo. Caso contrário, eu vou ficar tranquilo, de braços cruzados. Deus, faz o que tu quiseres, eu vou dormir, vou passar a dormir agora. Tu não és o que faz todas as coisas? Não é diretamente pelo teu agir? Mas Deus entregou a nós a possibilidade de escolha, até para que nós pudéssemos escolher servir a Ele, para que nós pudéssemos escolher fazer o que é do seu agrado. E aí ele complementa, dizendo que é para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Quando nós conhecemos essa graça de Deus, o nosso coração se enche de louvor. É por isso que quando cantamos aquilo que está no nosso coração. A equipe que dirige aqui os cânticos, ela não está fazendo uma apresentação. Eu tenho dito até para que quem está na liderança, né, evite dizer: cante junto com a gente, porque esse grupo aqui é que está cantando junto com esse. Quem está na liderança está simplesmente conduzindo o que é a expressão de todos nós, o que vai no nosso coração. E a gente então canta, e o que a liderança aqui precisa é somente pontuar, para que a gente não passe desapercebido, não? Do momento da adoração, do momento de cantar ao Senhor em adoração ao seu nome. Porque muitas vezes a gente é levado a cantar sem nem pensar. A gente já conhece aquele cântico, ou mesmo que a gente não conheça, a gente está prestando atenção na letra ali, tal. E aí, quem está aqui na liderança vem e diz: nós vamos cantar agora, é que Deus continua sendo bom.
Aí a gente começa a cantar e aí o coração vai aberto diante de Deus e dizendo: sim, Deus, Tu continuas sendo bom, Tu tens sido bom na minha própria vida. O nosso coração se enche de louvor por essa graça de Deus. E Ele diz que o propósito nosso é estarmos diante dEle, reconhecendo quem Ele é. Ao cantarmos dessa forma, estamos dizendo quem Ele é, o que é que Ele significa para nós. O pastor Júlio destacou o fato de que a gente pode dizer que a gente é dEle. A cada momento sou Teu, ó Senhor. E que na nossa vida isso seja realidade a cada momento. Não apenas no momento em que cantamos aqui, mas a cada momento sou Teu, ó Senhor. E podermos colocar a nossa vida a serviço dEle, para aquilo que é do Seu agrado. E então cantamos com os lábios e cantamos com a nossa vida, por causa dessa graça, e o texto diz que Ele nos deu gratuitamente no amado. Ele nos deu gratuitamente por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo pagou o preço. É gratuito, mas às vezes a gente não valoriza muito o que é gratuito, né? Alguém passa por você e entrega uma coisa, né? Outro dia a gente foi numa lanchonete e passou alguém e entregou um CD de música, de graça assim, como promoção, né? Entregou. Só que era um tipo de música que não é exatamente do estilo que eu gosto, não tenho nada contra, mas não é aquilo que me agrada. Eu peguei, mas receber aquilo gratuitamente não foi tão significativo. Mas Jesus fez algo que era extremamente significativo. Por que é que aquele não foi significativo? Porque a respeito de música eu tenho opções. A respeito de música eu posso escolher. Eu posso escolher o estilo que é do meu agrado. Talvez por conta da maneira como eu cresci, o que é que eu cresci ouvindo. Talvez porque alguma coisa me chamou a atenção em algum estilo de música, e aí eu fui e escolhi aquele, e dentre aquele estilo, eu escolho entre os que compõem e os que apresentam aquele estilo de música. Havia opções, mas aquilo que Cristo fez por nós, ninguém poderia fazer. A palavra de Deus nos diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E o próprio Jesus tinha consciência disso quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E então aquilo que Jesus fez, apesar de nós recebermos de graça, mas teve um alto preço que Ele pagou. Tudo aquilo porque Ele passou foi para que você recebesse de graça aquilo que era propósito de Deus desde o princípio, de retornarmos a um relacionamento com Ele, de podermos aprofundar esse relacionamento, de termos uma vida que é do seu agrado, de podermos nesse relacionamento termos a orientação para o dia a dia, do que é que vale a pena na vida ou não. Podermos chegar até o final da vida com aquela consciência de Paulo. A gente falou sobre aqueles que buscam a Deus por interesses materiais. Paulo chega no final da vida, numa masmorra. A gente não cansa de pensar nesse raciocínio de Paulo. Com frio, ele escreve para Timóteo: Timóteo, vem ter comigo. Passa em Troade, na casa de Carpo, e pega lá a capa que eu deixei lá. Já viu quando a gente esquece alguma coisa numa viagem, né? E na hora não está fazendo falta, por isso você esqueceu. Mas depois aí você dá pela falta. Olha, traz a capa que eu deixei lá.
traz também os livros, principalmente os pergaminhos. Parece que Carpo era alguém que hospedava Paulo. Paulo tinha algumas coisas guardadas na casa dele, né? Mas ele termina dessa forma, mas dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É por isso que, nesse texto, ele vai deixar claro aos crentes na cidade de Éfeso que o propósito de Deus foi de que tivéssemos relacionamento com Ele, para louvor e glória da sua graça. Eu gostaria de fazer uma breve aplicação. A aplicação disso para aquilo que falamos no começo, desse mês ser Dia dos Pais, e de ao mesmo tempo tudo isso se aplicar à vida de cada um de nós. O que é que nós temos para com os nossos filhos? Qual é o nosso propósito para com os nossos filhos? Ou qual é o nosso propósito? Você vai dizer: bom, pastor, aí dessa eu estou fora, porque eu não sou pai. Mas qual é o propósito de Deus para com as pessoas que estão à sua volta da mesma maneira? O propósito é de que possam conhecer a Deus. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que tenham um relacionamento com o Pai. E aí entra o nosso relacionamento para com os filhos, ou o nosso relacionamento com as pessoas à nossa volta. De tal maneira que eles tenham um relacionamento com o Pai. Que tenham um bom relacionamento com as outras pessoas. E da maneira como nós tratamos as outras pessoas, nós estamos incentivando tanto os filhos como as demais pessoas à nossa volta, da maneira como devem também tratar os outros. E de que eles sejam também instrumentos do conhecimento de Deus. Que eles possam conhecer a Deus e passar a ser instrumento do conhecimento de Deus para com outras pessoas. E dessa maneira, como foi o propósito de Deus desde Abraão, sejam bênção para os demais. A palavra de Deus nos diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós somos dele pela criação, somos dele porque nos entregamos a ele, recebendo a Jesus como nosso Salvador e Senhor. Nós vivemos por meio dele. A nossa salvação é por meio dele. E tudo é para ele. Voltaremos para ele no final. Estaremos indo junto com outras pessoas que ajudamos na caminhada desse retorno para ele. Para o seu louvor e glória. Que Deus tem como propósito, está estabelecido desde a criação. Um relacionamento de amor conosco que perdure por toda a eternidade. O homem pecou, veio a morte como condenação pelo pecado, afastamento de Deus, distanciamento, mas o propósito continua o mesmo. E Ele deseja que esse propósito se cumpra na nossa vida e através da nossa vida para outras vidas. Que possamos aproveitar o relacionamento que temos com Deus e aprofundar esse relacionamento. Conhecei e continuai conhecendo a Deus, diz a palavra. E de que nesse aprofundamento do relacionamento com Deus, possamos ter a experiência de Paulo e podermos dizer: estamos combatendo o bom combate, continuando a carreira e guardando a fé. Amém. Amém.